Bom dia, meus amigos. Estamos começando mais uma edição do programa Ação Municipalista, um programa de responsabilidade da Associação dos Municípios da Região Central e Vale do Açu Potiguar. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o jurídico da Ancevale, o homem que é responsável pelas questões jurídicas e que auxilia os associados aqui da Ancevale, o doutor Simval, Simval Salomão, advogado. Inclusive, doutor, dizer que é uma satisfação receber o senhor aqui a primeira vez no nosso programa que foi criado exatamente para prestar contas com os associados e também para que os prefeitos e secretários possam vir aqui e falar das ações, falar do que está sendo realizado pelo município e também o trabalho que a Ancevale vem realizando, um trabalho que os que por aqui já passaram se dizem muito satisfeitos, inclusive com a aquisição da perfuratriz, que vem garantindo segurança hídrica para os municípios, mas dizer, mais uma vez, reforçar aqui, satisfação, doutor Simval, recebê-lo aqui no nosso programa. Jarbas, para mim é uma satisfação estar aqui nesse programa Ação Municipalista. Para mim tem uma importância, porque parte da minha advocacia é direito municipal. E eu acredito que o direito municipal pode ser um dos vetores de desenvolvimento do município. Então aqui eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela Ancevale, a Associação dos Municípios do Vale do Açu e da região central. São 20 municípios que compõem a associação e desejar aqui para os seus ouvintes, quem estiver assistindo a gente deseja... não sei se é boa tarde, boa noite. É bom dia, Aliás, a gente está agora aqui na Princesa FM, e também estamos no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Princesa 90 FM. E para quem está nos assistindo agora, é bom dia. Mas quem vai nos assistir numa outra oportunidade, aí pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. A internet não tem hora, né, doutor? Perfeito, Jarbas. E popularizou e chega em acesso a muito mais pessoas. E quando a gente vem dar uma entrevista, a gente fica sem saber se vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a finalidade é saudar os seus ouvintes, é saudar os seus telespectadores, e eu sei daqui que tem uma grande audiência. Doutor, qual é a principal finalidade dessa assessoria jurídica que o senhor presta à Ancevale? Tratando aqui na prática, qual é o verdadeiro papel da assessoria jurídica, doutor? Primeiro, a gente entender um pouco a Ancevale. Ela foi criada, ela foi instituída em 2021. Essa região estava sem uma associação dos municípios. Reno, naquela época, teve a ideia, a iniciativa, e aí, para se começar qualquer associação, precisa-se de um jurídico. Verdade. Primeiro passo é o jurídico, né, doutor? Primeiro passo, acho que foi o querer de Reno. O querer, verdade. Depois Reno. juntar o povo e aí vem o papel do jurídico. Aí vem o papel do jurídico. E aí a gente entrou formalizando a associação. E foi um momento muito delicado que os municípios estavam passando, que foi na pandemia. E a gente, para conseguir formalizar essa associação, teve que fazer, respeitando as normas de distanciamento, e uma parte foi online e outra foi presencial, para que a gente conseguisse formar. Porque com essa formação jurídica que precisava ter assembleia, as cidades do Vale do Açu e da região central ganhou uma voz importante naquele momento que se discutia sobre a pandemia. Doutor Simval, o senhor falou que, eu acho que o primeiro desafio foi criar na pandemia. Passada a pandemia, graças a Deus a gente não vive mais em situação de pandemia, inclusive a OMS já oficializou isso, que a pandemia já passou, graças a Deus. Quais foram os próximos passos? Quando a pandemia passou, que foi possível acontecer a primeira reunião presencial, doutor? Como é que isso aconteceu? Porque a pandemia ela foi abrindo, Não existiu aquele primeiro dia que todo mundo se encontrou. Foi acontecendo. Sei. A cada passo, as restrições de máscara, mantendo a distância, até chegar ao ponto que todos puderam participar. Então, o primeiro ponto que a gente coloca é que a associação, certo? A região ganhou uma voz.
Eu me lembro bem, logo no primeiro momento, quando o presidente da associação foi a Brasília e lá foi chamado os presidentes das associações do Estado. E Reno estava lá levando o nome desses 20 municípios que estão aqui. Então, logo depois da pandemia, começou a representação política de fazer o que os prefeitos estão fazendo hoje, pedir para cada município. Porém, hoje eles pedem em conjunto, como foi o caso da perfuratriz. Hoje a associação tem uma perfuratriz, porque essas 20 pessoas... Uma coisa seria o pedido de um prefeito ou dois. Sim. Outra coisa é a fala de 20 prefeitos ao mesmo tempo, chancelada pela Ancevale, e aí é onde entra aquele ditado: a união não só faz açúcar, não, faz a força, né, doutor? E ficou menos difícil conseguir esse benefício. Sim. E tenho certeza que outros que virão, né? Outros que virão. E só para entender a importância da parte jurídica, vamos colocar lá. Quando chegou essa perfuratriz, a gente teve que fazer a regulamentação de como cada município usar, de como ia se pagar os custos, de como vai ser a contratação. Então, o jurídico de uma associação, ele está ali trabalhando nos bastidores. Para quê? Para que as ações que a associação quer possam ser feitas dentro da lei. Geralmente o jurídico aparece pouco, né, doutor? Mas tem um papel fundamental, que é quem pavimenta os caminhos para que os benefícios cheguem e, como o senhor colocou, chegando, dê encaminhamentos para que ele possa ser usado dentro do que preconiza a lei. Doutor Salomão, o senhor foi prefeito, né? Sim. E aí, a experiência de ter sido prefeito e agora, como um excelente advogado e advogado da Ancevale, facilita um pouco para entender o que um prefeito passa, doutor? Facilita bastante. E é interessante que a gente vai falar no assunto que na época que eu fui prefeito, teve muita queda de FPM, igual os prefeitos estão passando agora. E naquela época eu tive que tomar várias decisões que foram impopulares, tive que fazer decretos naquela época, enquanto prefeito, tem assessoria que fazia, e hoje eu converso com todos os prefeitos da associação, explicando as possibilidades dessa tomada de resolução. Para quê? Para que esse decreto possa embasar a redução de gastos nesse momento de crise. E muitas vezes os prefeitos eles chegam ansiosos, muitas vezes não, algumas poucas vezes, mas eles chegam angustiados por não conseguir fazer tudo que eles queriam para a população. E aí o que é que vai acontecer? Quando a gente passou por isso, a gente tenta passar essa tranquilidade. Às vezes o remédio tem que ser um pouco amargo agora, mas certamente a gente tenta aconselhar para que seja o menos amargo possível, mas que tenha uma solução. Aqui, doutor, é um programa, eu costumo dizer que eu não faço uma entrevista, a gente bate papo, né? A gente conversa até para que as informações elas possam sair de forma fáceis e mais compreensivas para quem está nos acompanhando nesse momento. Por exemplo, Reno tomou uma decisão, né, estabeleceu o estado de emergência financeira na cidade de São Rafael. Trocando em miúdos, esse estado de emergência financeira significa o quê, doutor? Significa que o município está tendo mais despesa do que está entrando dinheiro. É imaginar que quem é dono de casa sabe muito bem quanto é que ela comprava um bujão antigamente, há 10 anos atrás, e quanto é que ela compra hoje. Teve uma queda? Teve, mas é muito diferente de 10 anos atrás. E aí, o prefeito, muitas vezes, ele se compara com o ano passado, com a receita que ele recebeu o ano passado. No caso agora de setembro, a primeira parcela do Fundo Municipal de Participação tem uma perspectiva de queda de 28%. E a folha continuou a mesma, as despesas continuaram as mesmas e teve ainda a inflação. Que a gente vê aquele índice de 3, 4, 5% de inflação, mas quem vai ao supermercado sabe que muitas vezes a inflação é muito maior.
E aí eu acho que um parâmetro para isso também, doutor, tem sido o aumento no combustível, né? Porque na hora que o combustível aumenta, todo aumenta, principalmente o óleo diesel, e nós temos aí os transportes que são feitos através de caminhões, de carretas, e automaticamente na hora que aumenta a despesa da chegada, aumento do frete, uma série de fatores, isso reflete diretamente na questão da cesta básica, né, do alimento que a gente consome, e por aí vai, né? A gente que é pai de família, o senhor fez uma colocação muito interessante, parafraseando aí, ou fazendo essa simbologia do prefeito ou do camarada que ganha R$ 1.500, né, e ele gasta lá, tem o seu orçamento lá enxuto. Na hora que as coisas aumentam e ele continua gastando, recebendo aquele mesmo valor, aí vai chegar um momento que, se não tiver cuidado, você vai entrar para quem já usou dinheiro, pegou emprestado, tem um negócio chamado de roda gigante, que você vai aumentando, e aí é nesse momento que precisa ter todo cuidado, né, doutor Salomão? E a gente tenta trazer também a nossa visão que a gente tem, porque uma das coisas que ultimamente a gente discutiu com os prefeitos, discutiu principalmente com o Reno, é essa questão do combustível, certo? Uma das coisas que eu disse que Reno, a Ancevale deve levar para a discussão junto ao governo do estado é a seguinte: se o querosene de avião... Ele subiu agora recentemente, né? Mas o querosene de avião, ele tem o subsídio do governo do estado. E foi feito cálculos que, quando ele dá o subsídio, aumenta o emprego, aumenta a vinda de turista e aumenta a arrecadação. Porque não pode dar subsídio se não tiver um estudo que diga que isso vai ter um impacto positivo no médio e longo prazo. Você acaba sendo um investimento porque ele acaba tendo retorno com o subsídio. Perfeito. Então, talvez para o estado do Rio Grande do Norte, conversando com o Reno, uma das possíveis retomadas da economia seria baixar o ICMS, fazer o mesmo estudo que é feito na questão do querosene do avião, e se baixar, mais carros vão rodar, melhor vai ficar o preço da cesta básica, e isso pode aumentar, inclusive, a arrecadação do Estado. Então, essa foi uma das pautas, e é possível isso, que a gente discute com o Reno, discute com os prefeitos, para quê? Para que tenha também saídas, porque também não adianta só diminuir o ICMS, não, porque se diminuir o ICMS, o Estado também vai entrar em dificuldade. O que tem que fazer é sentar na mesa de negociação e dizer, vamos ver aqui se a gente baixar 5% do ICMS no combustível, quanto isso no curto, médio e longo prazo vai aumentar da nossa atividade econômica. E se baixar 5% do ICMS do combustível, das prefeituras, isso aí vai dar já uma economia, um alívio financeiro... Vai dar um fôlego, né? Gigante. Certo? Então, isso é uma das coisas que a gente contribui juridicamente na associação, porque eu tenho que falar isso juridicamente para ele. Com certeza. E o senhor já chegou a se reunir com os prefeitos depois dessa situação que começa a preocupar os prefeitos, principalmente os prefeitos que são associados à Ancevale, doutor? Não, a gente eu não tive ainda a oportunidade de sentar. A última reunião que a gente teve foi uma reunião muito importante, porque foi a instalação do Consórcio Municipal de Saúde, outra estrutura jurídica que veio para quê? Para buscar melhorar o atendimento da saúde dos municípios com o Estado, com o hospital regional que tem aqui. Então, naquele momento, foi um momento de ler o estatuto, de fazer a assembleia para que o consórcio de saúde tenha validade. E hoje tem um consórcio de saúde aqui na região. O senhor falou no consórcio de saúde, que, aliás, eu estou aqui nessa emissora há quase 24 anos, e assim que eu entrei, que se pensava em se criar um consórcio. Nunca deu certo. Agora o consórcio efetivamente saiu. Nós tivemos aí uma grande reforma do Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos e a criação de uma maternidade. Agora eu pergunto, doutor, como é que fica a situação do munícipe de São Rafael que quer que o filho seja natural de São Rafael? Mas aí a mãe, ela vai ganhar neném açu e, obviamente, o menino vai se tornar um açuense. Como é que o senhor conseguiu resolver essa questão jurídica? Isso aí juridicamente já é resolvido, certo? Você pode nascer num canto e declarar que nasceu. Eu não sabia. Em outro. E tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando através do rádio e também através da internet
não tinha esse conhecimento. Sim, hoje Quer dizer que com o consórcio e com essa nova lei, isso já é possível, né? Não é nem só o consórcio, é a lei que permitiu a partir de então, porque isso é um dilema do Brasil. Por quê? Porque antigamente se tinha as parteiras. E aí, com a modernização, hoje as pessoas têm que, ou preferiram, ter que ter os centros, as maternidades mais equipadas. E assim, a gente perde porque a pessoa não nasce lá no município, certo? Mas se você olhar, a taxa de mortalidade vem diminuindo. Hoje quando se morre um bebê, quando se morre um bebê no nascimento, é um absurdo. E foi escolhas que, tipo assim, não é de Reno, não é de Salomão, não é da associação, que foram sendo feitas, que foram caminhando para acontecer. Então, juridicamente, foi dada uma solução. Que maravilha, porque, doutor, eu já faço uma pergunta me lembrando da outra. Porque, por exemplo, nós tivemos um censo que ajustou o número de habitantes de alguns municípios. Por exemplo, aqui a gente pensava que tinha 62 mil. Aqui a cidade de Açu, o censo mostrou que nós temos 56 mil. E algumas cidades tiveram que adequar, inclusive, as suas câmaras de vereadores, que é o caso de Mossoró, que está aí para perder 2 vereadores. Eu acredito que se continuar do jeito que vai, num espaço muito curto, né, ou num curto espaço de tempo, Parnamirim deverá passar a ser a segunda cidade que vem crescendo exponencialmente. Então, essa questão o senhor já explicou, é algo importante, porque tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando não sabia, né? Porque eu já estava pensando que podia implicar nessas questões, né, doutor? Não, primeiro não implica. Mas a pessoa, por dizer que é filho de uma cidade, também, se não morar lá, não pode ser contado para aquela cidade. E uma das coisas também que deve acontecer nos próximos tempos, com a modernização e com os cadastros informatizados, o IBGE, daqui a alguns anos, não vai... Eu acho que no próximo censo não vai existir mais o pesquisador na rua. De porta em porta, né? Não. De base pegando essas informações, que é o cadastro único, sim, ele já vai ter um parâmetro e números muito aproximados. Né? Muito aproximados. Já vai ter um parâmetro e um número muito aproximado. E é isso que às vezes a gente fica. Será que a pessoa está aqui? Será que a pessoa não está aqui? E também, no censo do IBGE, existia uma ferramenta também, que é da resolução, que dizia que as pessoas da cidade que moravam em outras cidades só por trabalho e voltava, era para ser contado na cidade. Que ele trabalha? Não. Que ele dorme? Sim, que ele dorme. Ou assim, às vezes o pessoal aqui vai para Maísa, eu acredito. Trabalha lá, mas vem para cá, né? No final de semana ou... Aqui Alto do Rodrigues, Pendência, onde tem aquelas empresas que prestam serviço à Petrobras. Muita gente vem só dormir. Perfeito. Né? A exemplo de Macau também, muita ou gente só trabalha... no final de semana. É verdade. Porque aí, sem a informação que não chegou da forma mais adequada, teve municípios que perderam contagem de pessoas por conta disso. Vamos aguardar que o próximo censo ela já vem aí com mais modernidade, porque as coisas estão se modernizando a cada dia, né? Antigamente era planilha e depois já veio a implantação do GPS. Mas, doutor, eu sei que o senhor tem outros assuntos importantes aqui para passar, principalmente para os associados da Ancevale e para quem está nos ouvindo de uma forma em geral. O senhor falou da criação, vamos voltar um pouco lá para o início do programa, do início da criação da Ancevale. Já temos o quê, meu amigo Nixon? Aliás, abraçar aqui meu amigo Nixon, que nos dá um suporte muito... Nós temos 2 Nixon. Sim. Prefeito de Alto do Rodrigues Nixon e o nosso secretário executivo Nixon, que eu digo que ele é grande na mais ampla expressão da palavra, viu? Ô Nixon, já tem o quê? 1 ano e Ancevale? 2021. 2 anos, né? Vamos fazer 2 anos. Quais foram as conquistas? Qual a importância dessa associação, doutor? Não só para os associados, mas para a região de uma forma em geral. Para a região de uma forma geral, né? Como minha parte é bem jurídica, mas primeiro foi os municípios ter direito a sentar à mesa. Não estava tendo o direito a sentar à mesa nas negociações com o governo do estado. Eles iam de separados. Foi também importante para os senadores, para os deputados. Tanto que a perfuratriz foi um pedido coletivo ao senador Rogério Marinho, que atendeu para... Um pedido da Ancevale, né? Sim.
Foi um pedido da Ancevale para atender essa região. E aí, uma pauta importante que a gente está discutindo agora é a realização de um consórcio no mesmo... Uma pauta importante que a gente está discutindo agora é a realização de um concurso na mesma data de alguns municípios que fazem parte da associação. A Ancevale teve a preocupação, através da discussão dos prefeitos, de tentar viabilizar que os municípios consigam fazer esse concurso no mesmo dia. Por quê? Porque muitas vezes, se o concurso for feito só em uma cidade, vão ser poucas vagas para muita gente que muitas vezes vem de fora. Sei. Então, os prefeitos pensaram na possibilidade e estão construindo para alguns municípios para fazer o concurso em um só dia. E aí, onde entra a gente novamente, né? Por quê? Porque há uns 4 anos atrás teve muitos concursos, certo? E muitos foram anulados pelo Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque não seguiu uma cartilha que o Tribunal de Contas do Estado tem. Então, nossa primeira preocupação, para garantir que faça o concurso e que as pessoas que passarem tomem posse ou tenham expectativa de ser chamado, nós fizemos um trabalho técnico de palestra com os municípios para que eles possam fazer a preparação. E o concurso está para acontecer, eu acredito que ele ainda acontece esse ano, então você que é concurseiro, se prepare, viu? Se prepare, certo? Se prepare. E é importante que se prepare para que as vagas, que é o desejo dos prefeitos, fiquem para a região. E eu acho que na hora que é realizado vários concursos na mesma data, aumenta a chance do pessoal da região passar no concurso e, de certa forma, cria alguns critérios para que a gente tenha muita gente de fora, porque acaba complicando. O camarada vem lá de outro estado, às vezes, passa num concurso aqui, tem a questão da logística, às vezes o cara passa e não fica, já tira a vaga de outro. Como é que você chegou nessa conclusão, doutor Salomão? Não, foi um caso emblemático que tem lá na associação, Lages. Ela fez um concurso. Mandar um abraço para o prefeito Felipe Menezes, que é o vice-presidente da Ancevale. Um jovem prefeito. Jovem prefeito. Que está aí de vento e poupa, né, rapaz? Está trabalhando muito. Quando a pessoa pega de uma oposição, né, de muito tempo, enfrenta, parece que dificuldades redobradas. Então, a Felipe, fica aqui o nosso abraço. Mas a situação do concurso de Lages foi feito isoladamente. Certo? O que foi que aconteceu? Muita gente de fora fez e passou nas primeiras colocações. Aí sabe o que está acontecendo lá? Tem vez que já chamou 50 pessoas e ninguém fica. Entendeu? Sim. Vamos supor, um SG. Aí chamou o primeiro, ele passou 2 meses, saiu. Aí chamou o segundo, saiu. Chamou o terceiro, saiu. E isso cria um problema. Por quê? Porque a prefeitura, ela precisa muitas vezes treinar, adaptar, colocar no setor aquela pessoa. Aí teve gente que com 3, 4, 5, 6 meses saiu. Então, fora essa questão da oportunidade maior para os munícipes, também é uma questão de estratégia para que quem passar no concurso tenha a possibilidade maior de permanecer. Então, com essa discussão foi que os prefeitos estão chegando a esse consenso. Doutor, nós tivemos aí recentemente a reforma da Previdência. O que foi que isso impactou nos municípios, doutor? Tá. Tecnicamente, para os municípios, certo? Não teve um impacto positivo, porque terminou tirando renda da população. Uma pessoa que poderia se aposentar com um salário maior, uma viúva que tinha uma pensão de 100% do que ficava o marido, isso não foi bom. Então, para o município... Teve um prejuízo econômico, né? Foi um prejuízo econômico. Para a nação, a justificativa é que diminuía o rombo da Previdência e ia sobrar mais dinheiro para quê? Para investir nos municípios. Que é para compensar essa perda do poder de ganho, do poder de receita das pessoas. Porém, veio a pandemia. E aí gastaram a economia todinha
da Previdência. O que está se discutindo através de uma medida provisória é que a contribuição do município, da folha, certo, baixe para 8%. Hoje, se o município paga uma folha de R$500 mil, ele tem que pagar mais R$100 mil, que é 20%, para o INSS. Então, nesse momento de crise, os prefeitos estão avançando na pauta para municípios até 146 mil habitantes possa pagar apenas 8%. E isso aí, vamos supor, num caso de 100 mil, baixaria para 42 mil reais. Então, já ficaria mais dinheiro para o município. Agora, a reforma em si, para o município, não foi interessante, porque tirou renda da população. Porque a minha especialidade no meu escritório, certo, Jarbas, é direito previdenciário e aposentadoria. Eu tenho especialidade de direito municipal e aposentadoria. É assim que eu me apresento. E quando eu vejo um professor que hoje a maioria, vamos supor, recebe 5 mil reais, que vai se aposentar e baixa para 2.500, 3 mil reais... Esse cara vai sobreviver, né? É difícil. Uma queda de 50% do orçamento. É difícil. Com essa caristia que está aí, né? Aí, o que é que acontece, certo, Jarbas? Para contextualizar aqui. Eu digo muito que os professores, que tem professores novos que hoje vão fazer planejamento previdenciário. Aí o que é que eu faço? Eu digo a ele, professor, olha, os que estão se aposentando hoje não sabia que quando fosse se aposentar ia ter uma perca, porque eles começaram há 25 anos atrás e não se discutia isso. Você já sabe, então você começa a pensar numa previdência privada, tem o Tesouro Renda Mais, tem outras formas, porque senão... O senhor já orienta o camarada a criar o plano B, né, doutor? Tem que criar a complementação, porque eu estava discutindo hoje com minha irmã, que ela é professora, eu disse, começa a juntar, senão lá na frente seu salário vai cair pela metade, e geralmente é num período, doutor, que a pessoa mais precisa. A saúde já não está mais como era antes, já precisa ter um gasto maior com medicação, um plano de saúde, e ao invés de aumentar, diminui, meu amigo. Aí realmente é uma situação preocupante, porque é bom ver isso com antecedência. Né? Sim, perfeito. E tudo isso sempre é discutido, e sempre uma pauta municipal. Sempre uma pauta municipal, porque eu digo muito que se a gente aposentar 100 pessoas numa cidade no ano, na data certa, vai ter um retorno por ano maior do que qualquer empresa que chegue. Então a gente tem que ter esse trabalho de política pública também. Doutor, o que é o CIS? Tá, o CIS está sendo criado também o consórcio de inspeção sanitária, que é que vai acontecer. Do mesmo jeito que era antigamente os partos, que a gente falou, que tinha muita parteira na cidade, e que era feito os partos de forma, às vezes no hospital, às vezes na casa das pessoas, as pessoas tinham condição de nascer, também era feito toda a produção agrícola, toda a produção vegetal, toda a produção animal, principalmente a produção animal, aqui, sem inspeção, sem alguém que atestasse a qualidade. Eu conheço o SIM, que é o selo de inspeção municipal. Sim. O SIM é uma coisa, o CIS é outra, né? Ou tá... Peraí, é o mesmo, né? Porque, por exemplo, a SU não tem um SIM, é o selo de inspeção municipal, só que, parece pelo que eu fiquei sabendo, houve uma união aí de alguns municípios para se criar o consórcio, certo? Certo. Aí o consórcio, eu entendi. É mais uma que a Ancevale entra para ajudar. Foi porque na hora que você falou CIS, eu entendi sim, mas CIS que você quer falar é o consórcio de inspeção municipal. De inspeção municipal. Sim. Que é para quê? Que ele vai poder certificar o selo. Por exemplo, eu tenho um amigo que faz polpa, mas aí pelo fato de não ter o SIM, ele não pode vender para as grandes redes. Exige esse SIM. Sim. Então, o consórcio foi mais uma estrutura que a associação está lutando para implantar. E existe uma dificuldade gigante, porque o Brasil é muito burocrático. Aí você imagina que esse consórcio tem que ir para a lei, tem que ir lei para todas as câmaras que vão participar poder aprovar. Então, as câmaras aprovando, doutor, quais serão os próximos passos? Porque eu lembro que aqui existia um impasse com
o abatedouro de açúcar. Não sei o que é que tem a ver o abatedouro com o camarada que fabrica polpa, mas eu sei que era um dos empecilhos, até porque o abatedouro de açúcar, ele ainda está, salvo engano, sob a égide da justiça. Existe um termo de ajuste de conduta para que ele possa ser construído em outro canto, mas enfim, para a gente não criar aqui uma situação que a população tem dificuldade de entender. O senhor que é da área jurídica tem condição de... O que é que vai acontecer? Cada município ele pode criar na Secretaria de Agricultura um órgão para fiscalizar e certificar e dar o selo, certo, já? Sim. E aí o que é que vai acontecer? Mas isso é uma estrutura cara. Isso é uma estrutura cara. E tem o abatedouro, certo? Que começou principalmente pelos abatedouros, porque as condições, infelizmente, de muitos abatedouros no estado não era apropriada. Então o Ministério Público começou fiscalizando os abatedouros. E aí começou a cobrar o selo. Porém, a inspeção, né, a aprovação da inspeção, porém essa inspeção é para tudo que diz relação com a polpa de fruta. E aí uma coisa puxou outra. E agora o consórcio vem para quê? Para que os municípios diminuam a despesa, consigam fazer isso e consigam de forma mais célere, certo? Tirar o selo daqueles que estiverem seguindo o padrão. Para quê? Para aí sim ele poder vender no supermercado, ele poder importar, ele poder vender. Essa conquista desse selo, ela reflete diretamente na economia de cada município, né, doutor Salomão? Sim, sim. E a gente começa a ver que a associação está sempre envolvida nas causas para buscar melhorar de uma forma ou de outra a vida. Buscando a facilidade das pessoas. Sim. Através dessa associação, que tem uma boa assessoria jurídica, que tem os prefeitos empenhados, né, em todas essas ações. E claro, não tenho dúvida, doutor Salomão, de que a criação da Ancevale vão existir dois momentos, antes e depois da associação, pelas conquistas que a gente já vem obtendo, né? Sim, certamente tem um divisor de água, principalmente a forma que ela é conduzida pelos prefeitos, em conjunto. Eles se reúnem, tomam a decisão e seguem firme naquele caminho. Tem um propósito ali, que é fortalecer a região do Sul e a região central. Para que fique claro, o doutor Salomão ele é o jurídico da Ancevale. Cada município tem o seu jurídico, né, doutor? Perfeito. Tem a sua assessoria jurídica. O doutor, ele dá essa orientação, ele presta esse serviço à Ancevale, como, por exemplo, desde a sua criação, a aquisição da perfuratriz, a criação do consórcio e agora esse importante feito que é se conseguir a facilidade para se tirar o CI, né, que é o selo de inspeção municipal, e o que tem de gente esperando por isso, doutor, o senhor não tem noção. E uma coisa e uma situação que é importante, parece que aqui no estado é o que está mais avançado. Na próxima semana a gente deve ter uma reunião administrativa e provavelmente a pauta vai ser marcar a data de fundação do consórcio. Olha, meus amigos, o programa Ação Municipalista deste sábado está sendo gravado direto do estúdio do Acauã Podcast. Estamos ainda aqui na nossa emissora atualizando novos equipamentos, novos formatos, para entregar um conteúdo melhor para você. Pois é, você sabe que a gente está sempre, o Grupo DCM está sempre preocupado com você, amigo ouvinte, amigo telespectador, amigo internauta. Se você ainda não é inscrito no canal da Princesa 90 FM, se inscreva no nosso canal youtube.com/TV Princesa 90 FM. Eu estou batendo um papo aqui com o advogado Dr. Salomão. Esse programa foi gravado, está sendo exibido nesse momento aqui na Princesa FM e também nas suas redes sociais. Doutor, de que forma os nossos representantes em nível de Estado, a nossa bancada federal, os deputados federais, os senadores. Por exemplo, aqui nós temos um deputado que é muito ligado à região, o deputado Jorge Soares, né, que tem um trabalho voltado para os municípios, para o Estado todo, né? Mas como ele é de Açu, ele tem um trabalho muito interessante aqui nessa região. Do ponto de vista jurídico, doutor, o que é que pode ser feito
para captar emendas, buscar recursos, né? Por exemplo, o senador Stevenson, ele tem uma facilidade de conseguir recursos e levar direto para o município. O que é que o jurídico, dentro desse trabalho fantástico que a Ancevale vem realizando, pode fazer, doutor? Tá. A associação, ela tem algumas limitações. Não é tudo que uma associação pode receber de emenda parlamentar. Porém, independente disso, o que acontece? Já foi discutido lá uma pauta de reivindicações coletivas dos prefeitos para pedir emenda de bancada. Então, a associação, quando ela vai para Brasília, através do seu presidente, através do seu vice-presidente... Quando o presidente vai, o senhor também acompanha como o jurídico, doutor? Eu ainda não acompanhei ele nesse ano. O ano passado eu tive a oportunidade de ir, porque era um momento de formação. A gente estava necessitando entender como é que ia funcionar a questão desses convênios. E aí vem a terceira estrutura jurídica que a Ancevale está trabalhando para poder receber emenda de forma direta, que aí seria um consórcio multifinalitário. Aí, com a formação desse terceiro consórcio, aí sim, aí vai poder receber emendas diretas e executar. Porque hoje o grande problema da associação é que a associação não pode executar algumas dessas emendas, diferente que foi da perfuratriz. Ela pôde receber a perfuratriz, ela faz a gestão da perfuratriz, mas ela não teria condição jurídica de fazer. Mas, Salomão, e por que não se criou primeiro um consórcio ao invés de uma associação? Sim, quer dizer que tem a diferença do consórcio para a associação, né? Tem. O consórcio, ele é uma autarquia do município. A associação, ela é uma sociedade privada, regida pelo Código Civil. E aí foi mais eficiente e mais célere criar a associação para se criar essa unidade, porque imagine que foi uma construção, essa unidade que hoje a Ancevale tem, dos prefeitos. Primeiro precisou se criar essa associação, e a partir daí ela está viabilizando esses instrumentos, o consórcio de saúde, o consórcio de inspeção sanitária e, posteriormente, o consórcio multifinalitário. Possa ser que até depois a estrutura da associação seja dissipada pelos consórcios, certo? Mas primeiro teve que ter esses prefeitos a visão de onde eles queriam chegar. Porque, vamos supor, a gente, por um exemplo, essa questão do selo. O município sozinho não tinha condição. Tanto é que já faz muito tempo que vem tentando, não conseguiu ainda. Não conseguia. E aí, terminava querendo, mas como não tinha essa unidade, não saía da vontade. Com a Ancevale, reuniões mensais que tem com os prefeitos, foi onde teve a concretização desse consórcio, como o consórcio da saúde e, se tudo der certo, o consórcio multifinalitário. Aí a região do Açu Central vai estar estruturada juridicamente para quê? Para ir a Brasília, ir ao governo do estado, fazer pleitos coletivos e executar, como também vai ter alguns serviços que eles vão fazer em conjunto, como provavelmente daqui a alguns meses, próximo ano, né, que é a nova lei de licitação, municípios com menos de 20 mil habitantes vão ter que se consorciar para fazer licitação em conjunto na tentativa de baratear o custo. Hoje a Ancevale tem 20 prefeitos associados. Esse número pode aumentar, doutor, dentro do trâmite jurídico, dentro do espaço que a Ancevale tem? Sim, pode aumentar, sim. É uma questão do prefeito que entender o trabalho que a gente está fazendo, procurar a diretoria, e procurando a diretoria vai passar pela Assembleia e ele vai se associar. Tanto que, nesses consórcios,
Tem município que faz parte do consórcio, não faz parte de outro consórcio, por conta da questão geográfica. Por exemplo, o município pode ser associado à Ancevale, participar do Selucim, mas não participar do consórcio de saúde. Seria mais ou menos assim? Pode ser sim. Pode ser sim. Ele tem a liberdade de entender o que é melhor. Mas a intenção é que essa estrutura baixe custo. Sei. Baixe custo e preste um serviço melhor. Então, acontecendo isso, é interessante que os municípios se mantenham associados. Doutor, para quem ainda não conhece a Ancevale, e a gente geralmente cobra muito que Caicó é mais desenvolvido, que Caicó e etc., a gente tem meio que esse espírito de vira-lata aqui na região do Vale do Açu em relação à região do Seridó. E a Ancevale, pelo que eu tenho acompanhado desde a sua criação, e apresentando aqui o programa, procurando me inteirar mais das ações e até pesquisar alguns assuntos para que eu possa comentá-los aqui, é algo extremamente importante em todos os aspectos para a região do Vale do Açu, principalmente com o nosso potencial que nós temos, né, doutor? É assim, você já falou que eu fui prefeito e eu venho da associação do Seridó, que tem mais de 30 anos. Quando eu conversava com o Reno, que ele estava com essa ideia, eu ficava incentivando o Reno, porque eu sabia do potencial que é. E aí, só para você ver, nas discussões que a gente teve lá, dessa questão das emendas coletivas, uma coisa que sempre teve em pauta é a duplicação da ABR, que vai trazer logística. Para quê? Para a venda dos produtos daqui. Então, se a gente tem o consórcio de inspeção sanitária, que vai poder fornecer o selo, e tiver essa duplicação daqui a 5, 6, 7, 8 anos, certamente aqui vai ser uma economia mais pujante. Então, quando os prefeitos estão reunidos lá, eles estão pensando também estrategicamente para a região. Às vezes só se vê em rede social, um meme, um negócio ou outro, mas eu posso atestar que os prefeitos aqui da Ancevale, certo? Eles pensam para agora e pensam para o futuro. Por quê? Porque vai sair essa duplicação, certo? Inclusive está no novo PAC, né, o Sim. terceiro PAC, onde o presidente prometeu vir aqui para o Rio Grande do Norte 44 bilhões, né? Se vier 4 milhões eu já fico muito satisfeito, mas vamos acreditar, não vamos ser pessimistas, né? Vamos acreditar que o que for possível vir, venha. E aí, acredito que a BR-304 é prioridade dentro desse recurso, né, doutor? Sim, eu acredito. A duplicação da 304. Sim, eu acredito. E a Ancevale defende. Porque o que é que vai acontecer? Em determinado momento, existe uma campanha que diz compre que é daqui, certo? E com a internet hoje, e com a logística, se ela for criada, a gente tem que incentivar os jovens daqui a venda daqui para fora. Então, se eu tenho um selo para testar uma polpa, e o transporte rodoviário barateou, teve a ligação ou com o Porto do de Ceará, Natal, ou do Ceará, ou do Recife, Ceará, né? Ele tanto sem swap, né? Ele tanto vai poder vender para aqui, como ele vai poder vender para fora. E esse é o desafio que eu percebo os prefeitos lá conversando. E aí está a Ancevale empunhando essa bandeira e todos remando para um rumo só, né, doutor? É esse o espírito da Ancevale que tem hoje. Pensar no desenvolvimento, pensar de forma estratégica. Eu vou colaborando na minha parte jurídica, que é fundamental. Com um pouquinho de experiência. Com a experiência que já foi prefeito, sabe como é que as coisas funcionam, né? Vou dando algumas sugestões e incentivando. Mas essa disputa com Caicó, ela tem que ser saudável, entendeu? O cara tem que ser assim, então eu quero ser melhor. Pois é, exatamente. Você tá entendendo? Não sei, não, lá é melhor e aqui é pior. E eu escutava muito, logo no começo da Ancevale, os prefeitos dizendo, porque lá em Caicó, lá o pessoal do Seridó anda todo mundo junto. Agora os prefeitos do Vale. Isso que eu tenho visto de positivo também na Ancevale é que, independente da ideologia política. Da ideologia, eu usar outro termo, mas a língua não deu para passar, não. Mas a ideologia
legislação, mais ou menos aí, a ideologia. A gente observa que quando entra o assunto Ancevale, a bandeira se torna Ancevale. Desenvolvimento da região de Açu e do Vale do Açu. E esse é um diferencial importante. Região central. E região central, né? Que é importante a gente colocar que lá está tendo um desenvolvimento muito importante da questão das energias renováveis, né? Renováveis, das energias eólicas. E tudo isso, numa reunião, muitas vezes é discutido, os prefeitos trocando experiência para quê? Para que esse network leve mais ação para os seus municípios. Doutor, eu quero agradecer aqui a sua participação. Sei da sua agenda corridíssima e advogado que trabalha com prazo, que trabalha com uma série de coisas. É o senhor ter aceitado o nosso convite de vir aqui conversar com os ouvintes da Princesa FM, com os nossos seguidores nas nossas redes sociais, também na rede social da Ancevale, @Ancevale, né, Nixon? Ancevale com M. Vai lá, aproveita, siga o nosso Instagram, deixe o seu comentário, diga qual é o prefeito, sugira qual é o prefeito que você quer que a gente convide. Por aqui nós já entrevistamos Maria Olímpia, da cidade de Paraú, a prefeita, a mãezinha lá de Fernando Pedrosa, Sandra Jaqueline, aqui o prefeito Pinheiro da cidade de Angicos, o prefeito Felipe Menezes da cidade de Lages, o Nixon lá de Alto do Rodrigues. Já tivemos aqui também com Flaudivan da cidade de Pendências, a Laô, que está praticamente apresentando aqui o programa comigo. Aliás, é de quem eu quero estar perto, é de Alaô, viu? É o tesoureiro. Um abraço, meu amigo Alaô. Rendo, que é o presidente, né, que já esteve aqui também algumas vezes. E esse espaço, doutor, foi criado exatamente para isso, para que os prefeitos venham aqui, juntamente com os seus secretários, e fale das ações do seu município. Por isso que o nome é Ação Municipalista. Aliás, é um programa que já existia bem lá atrás, apresentado pelo companheiro Lucílio, e nós resolvemos trazer esse programa, retornar com esse programa, com o apoio da Ancevale, para que o programa seja uma vitrine, para que os prefeitos possam falar das suas ações. Ok, Jarbas, aqui eu quero agradecer os ouvintes dessa rádio que tem um alcance gigante. Quando eu estou passando, que muitas vezes eu venho de Florânia, quando eu vou chegando já depois de São Rafael, já começa a pegar de forma bem tranquila, e muitas vezes eu vou para Natal e vou escutando ela. Dizer que o jurídico é aquele que está nos bastidores, mas foi importante a gente vir aqui para dar essa visão do que a Ancevale está fazendo junto com esses prefeitos que são os batalhadores e que agora vão enfrentar a pedreira dessa questão do FPM. Quero deixar aqui, certo, as minhas redes sociais, quem quiser me seguir é @SimvalSolomão_ADV, eu estou lá. E também, certo, Jarbas, qualquer outro assunto, eu estou à disposição. E se tiver alguém que queira entender mais também sobre aposentadoria em outro programa, que não seja Ação Municipalista, eu também estou à disposição. Não, vou querer que o senhor venha em um outro horário, ou no Panorama, que é o programa que eu apresento de segunda a sexta, aqui das 18 às 19. E aí, se a agenda do senhor não for compatível, a gente pode fazer de forma remota, né? Sim. Como eu fiz aqui no Ação Municipalista com o presidente da FEMUNE, que é o Luciano Santos, prefeito lá de Lagoa Nova, né? Sim. E no dia ele e Rena, a gente fez. Pandemia provocou um estrago muito grande, mas deixou alguns legados. Dentre eles, essa questão da distância, né, que se encurtou com a utilização das redes sociais, acabou sendo benéfico. Mas, doutor, parabenizar o senhor, né, pelo trabalho que o senhor vem prestando, Ancevale. Eu fico muito feliz, porque lá atrás a gente teve a Anvale, e acabou ficando no passado, mas o senhor, juntamente com o Reni e todos os prefeitos que integram essa associação, tenho certeza que muita coisa boa virá pela frente e a associação deixará o seu legado e continuará trabalhando em pró Açu, região do Vale do Açu e região central. Certamente, Jarbas. Só agradecer aqui a presença de Nixon, né, nosso secretário executivo. E como você falou, né, que o pessoal aqui comente quem é o próximo prefeito que quer que esteja aqui, comente também qual é a próxima pauta que quer, porque eu acredito que eu dei um loop nas ações da Ancevale e pode ter surgido interesse específico em cada tema desse, que a gente foi falando, mas cada tema desse é uma história, é um legado, no mais é só agradecer. Agradecer a você pelo carinho da audiência, daqui a pouco eu volto, viu?
com o programa Sala de Redação aqui na sua Princesa FM. A todos, um ótimo final de semana e até sábado, se Deus quiser.